Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu, Antifrágil. Hoje eu tenho a alegria e a honra de ter aqui comigo a Jaqueline Sulzbach, médica, ginecologista e especialista em sexologia. E nós vamos falar sobre um tema muito importante, a potência dos sexos. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, a potência dos sexos, o que a gente pensa, né? A gente pensa na energia, né? O que é a energia feminina, o que é a energia masculina. Lembrando que uma não precisa anular a outra, né? As duas podem ficar em perfeita harmonia, exatamente. A potência feminina, a gente pensa mais na empatia, né? No acalento, né? Na sedução, na parte mais feminina mesmo, do ser, né? Do ser em si. E a parte masculina a gente pensa mais naquela parte assertiva, que é a ação, né? Uma parte mais pragmática, né? Mais resolutiva. Então, assim, um ser, ele não precisa ser isento, né? De uma energia para ser um ser, tô falando de homens e mulheres, né? Não precisa ser isento de uma energia para outra se sobressair. Por momentos a gente é um pouco mais sensível, um pouco mais sedutora, e por vezes a gente também é mais assertiva, né? Tem uma ação maior nas coisas, que depende da situação, cada um tem a sua postura, né? Dependendo de cada situação. Então, isso também demonstra, né, a nossa fragilidade, isso também demonstra os nossos sentimentos. Então, isso tudo, uma força não anula a outra, e eu acho que quando a gente tem essas duas forças alinhadas, né, essas duas vertentes alinhadas, aí a gente atinge realmente essa nossa potência toda que a gente tem dentro de si, né? Potência de ser o que a gente almeja, né, o que a gente pretende ser em relação à sociedade, né? Muitas vezes a gente se encontra e vê mesmo amigas, familiares que se sentem perdidas e não sabem mais qual a sua verdadeira potência. E muitas vezes buscam fora algo que já tem dentro. Falando em mulheres, como que nós mulheres podemos acessar a nossa verdadeira potência através dessa energia feminina que você comentou? Primeiro é o autoconhecimento, né? Hoje a gente tem um excesso de informação, né? A gente tem um excesso de informação externa, né, de ruído externo dentro, né, até da nossa casa, da nossa profissão. E o primeiro estudo é autoconhecimento. Quando a gente conhece a nossa personalidade, a gente conhece o nosso corpo, né, entrando um pouquinho na área da sexologia, quando a gente conhece o nosso corpo, a gente tem autonomia, né, de realmente entender qual que é essa nossa feminilidade, né, não só da delicadeza, né, mas como que é o nosso ser, né. Então, a partir do momento que a gente tem esse autoconhecimento, não só emotivo, né, mas do corpo também, aí a gente consegue chegar um pouquinho mais próximo, cada vez mais, da nossa feminilidade, né, do nosso ser completo, de fato. A gente consegue acessar uma potência que até então estava desconhecida pelo simples fato de não termos aprofundado na nossa potência, na nossa verdadeira feminilidade. Exatamente. Que é esse acolhimento, essa delicadeza. E a gente pode transitar nas energias, né, doutora? Exatamente. Então, tem situações que demandam mais da mulher, né, uma postura mais assertiva, e tem demandas que precisam que a gente seja um pouquinho mais delicada. Então, nem sempre a gente precisa ser sempre aquela mulher delicada, fofinha, né? A gente sabe que a gente não é assim, tá? Até nas nossas fases do ciclo, né? No nosso ciclo pré-menstrual, ali na fase pré-menstrual, a gente tem emoções à flor da pele, isso tudo é demanda do nosso ciclo, né? Então, tem fases do nosso ciclo menstrual que a gente está mais sedutora, no final do ciclo, próximo à menstruação, a gente está um pouquinho mais, tem uma volatilidade, né? Fica mais volúvel emocionalmente, né? Fica mais instável emocionalmente. Então, assim, o que é o ser feminino, né? Esse ser complexo, que tem tanto a parte delicada quanto a parte mais assertiva, mais pulso firme. Eu acho que em todas as relações, né? Tanto no nosso cotidiano, quanto no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, eu acho que tudo harmonioso quando você sabe, né, a sua personalidade, você sabe o que o outro, né, precisa, né, o que você precisa demonstrar para o outro, que você aceita também, né? Tem coisas que a gente acaba permitindo demais
por a gente achar que a gente tem que ter aquela personalidade, né? Então, a gente tem que se caber, mas não se moldar de acordo com o que os outros querem que a gente seja, né? Perdendo a nossa essência de fato. E isso é super importante, né? Porque muitas vezes a sociedade quer nos moldar e até nós mesmos rodeados no nosso cotidiano, né, na sociedade em que a gente integra, quer nos moldar de certo modo, ou ainda a gente pensa que para ser aceito precisa ser moldado de certa forma, e isso é irreal, isso não é necessário, porque o nosso verdadeiro brilho, a nossa verdadeira potência está em sermos quem a gente é, em essência, e realmente descobrir essa potência. E muitas vezes a gente ouve falar, né, essa mulher de fases, né, que se referem até em músicas sobre isso. E essa mulher de fases, muitas vezes, ela é fases da vida, não necessariamente uma fase ao longo do ano ou ainda do ciclo, como você comentou, né? A maternidade também traz um outro olhar para essa questão da nossa potência feminina, né? Exatamente, eu acho que nenhuma mulher antes de engravidar está preparada para ser mãe, né? Não existe uma faculdade para ser mãe, né? Tipo, eu vou entrar na faculdade e vou me preparar para aquele momento. É o momento que a gente sabe que faz parte da fisiologia, né, do corpo feminino, mas de fato ninguém está preparado para ser mãe, né? E questão de maternidade é muito pessoal de cada uma. Tem mulheres que sonham em ser mãe, que nasceram, né, falam assim, meu sonho é ser mãe, eu nasci para ser mãe. E tem outras que esse sonho ele não é imperioso, né? Ele não é aquele objetivo de vida. Então, hoje eu vejo que na nossa sociedade a gente tem, né, a gente coloca a nossa carreira, né, muito mais como prioridade, né? Então a gente acaba se tornando, né, uma pessoa muito mais voltada para a carreira, né? Muito mais pensando no mercado de trabalho. Então, e isso depende de cada uma, né? Cada uma se molda de acordo com os seus sonhos, cada uma se molda de acordo com as suas expectativas, né, na vida. E a maternidade realmente ela é muito desafiadora, né? Porque ninguém está preparada de fato. E eu acho que cada mãe faz o melhor que está disposta a fazer, né? Então, não é que está disposta a fazer, mas faz o melhor que se propõe a fazer. Dentro então, daquela possibilidade, né? Exatamente. Não existe a mãe perfeita, mas cada uma é perfeita no seu melhor, né? Então, na sua realidade, elas beiram muito a perfeição. E eu admiro muito quem se propõe a maternidade. E quando a gente está no maternar, muitas vezes a gente não se reencontra e não se reconecta e nem se reconhece com quem a gente era antes desse maternar, principalmente gestar. E aí, esses dias em reflexão, pensando sobre essa potência feminina, eu me dei conta, né, na minha maternidade, eu tenho 2 filhos pequenos, eu me dei conta de que a Bibiana que ela era antes do gestar, ela não é a mesma de hoje. E talvez eu não me reencontre nela e não me reconecte com aquela Bibiana. Mas quem eu sou hoje é muito mais potente, porque a gente passa a acessar outras forças dessa potência feminina, outras capacidades, né? A gente consegue se desenvolver de outras formas, com outras habilidades. Então, é muito importante esse vivenciar as fases, porque realmente essa potência, ela está dentro de nós, ela vai despertando ao longo do que a gente vai vivendo, né? Exatamente. Então, assim, cada fase, né, da nossa vida, né, fez o que a gente fez, participou da construção do ser que a gente é hoje, né? Então, o fato de você ser mãe hoje não exclui quem você foi no passado, né? É uma somatória, então vem para agregar, né? Então, cada momento da nossa vida, cada rito, né, de passagem, cada ciclo que a gente vai passando, colégio, faculdade, né? No meu caso ainda residência médica, pós-graduações, né? Crescimento profissional, isso tudo vai agregando e vai moldando o nosso ser de acordo com quem a gente deseja ser, né? Não adianta a gente, o meio externo vir e a gente não pensar no que a gente gostaria de ser, né? Então, se eu quero ser uma pessoa mais assertiva, eu vou me moldando para um ser mais pragmático, mais exigente, né, mais pulso firme, né, que a gente fala. E se eu quero ser um ser, né, quero despertar essa minha parte mais feminina, eu vou mais para essa parte mais delicada, né. Isso a gente é mutável, né. Como já dizia a música, fazendo o link, né, que você pegou um link aí de música, né, já dizia, prefiro ser essa metamorfose ambulante, né. Então a gente não precisa ser aquele ser imutável, aquele ser rígido, né. Então as situações elas vão moldando a gente, não é ser resiliente, né? Porque o ser resiliente é você
se moldar e voltar para a sua forma original. E a gente nunca vai voltar para a nossa forma original. Nem em questão da maternidade, nem em questão das nossas vivências do cotidiano. A gente sempre vai usando as nossas experiências para evoluir cada vez mais. E essa potência, ela é super importante também para viver algumas determinadas fases, né? Como, por exemplo, tu comentou a potência masculina, que é mais séria, é de luta, tem uma configuração de imagem diferente. Ela é muito importante, muitas vezes até para o ambiente de trabalho, né, doutora? Com certeza. Porque existem cargos em que você precisa ter essa potência, mas ela também não inibe a tua potência feminina. Não, muitas vezes ela é pontual, ela é em determinadas ocasiões, exatamente, né? E a gente pode, assim, inclusive até dentro de casa, né? As mulheres que trabalham exclusivamente dentro do seu próprio lar, elas também têm a voz de comando, né? As mulheres que trabalham no seu consultório, né, no seu próprio negócio, elas também têm uma voz de comando. E isso não anula, né? Acho que o ser feminina também, né, ser uma mulher forte, é a gente ter essa voz de comando, a gente ter a nossa personalidade ali bem definida, né, para o que a gente quer, o que a gente almeja. Então, não existe o ser que não tenha, né, as duas energias, porque cada situação demanda um pouquinho da gente, né? Se a gente quer ser um pouquinho mais incisiva, né? Então, independente do negócio, né? Pode ser dentro de casa, pode ser fora de casa, no próprio negócio, né? Ou no seu trabalho, no seu emprego. Isso a gente tem, né? Cada momento, né? Que a gente mostra um pouquinho mais o nosso lado assertivo e um pouquinho mais o nosso lado delicado. Isso sem perder o fio da meada, né? O equilíbrio entre as duas. Hoje em dia eu vejo muitas abordagens também psicológicas bem importantes sobre casamento. Muitas vezes as polaridades de energia feminina e masculina, elas estão colocadas de forma errada no casamento, né? Às vezes a mulher quer ser mais feminina, mas está com uma potência masculina muito alta, o que acaba competindo com a potência masculina do homem e acaba gerando um atrito. Muitas vezes o casamento, esse relacionar, que pode ser ainda um namoro, um noivado, enfim, ele precisa também estar alinhada essas potências para que ele tenha um desenrolar bom, né? Tem um convívio bom. Exatamente. Da mesma forma que o autoconhecimento em relação à mulher é extremamente importante, o autoconhecimento em relação ao homem também é extremamente importante. Como é que a gente faz para alinhar isso? Diálogo. Não tem outro caminho a não ser o diálogo, porque se existe um conflito, mesmo que ele não se exteriorize, né, em formato de briga, em formato de discussão, mas se existe qualquer tipo de atrito, de descontentamento em relação ao parceiro, isso tem que ser resolvido na base do diálogo somente, né? Então, quando o casal tem esse autoconhecimento dos dois, né, e assim, é uma empresa, né, uma empresa casamento, então, levando, né, a sério, com diálogo e tentando as duas partes se resolverem, se alinharem, isso também a potência masculina do homem não vai anular a potência masculina da mulher e vice-versa, né? Porque da mesma forma o marido ele pode ser sensível, ele pode externalizar as suas emoções, né? Ele pode chorar, ele pode ser assertivo, ele pode ter voz de comando sem perder, né, a sua doçura, sem perder a sua masculinidade, sem perder o respeito também, né? Que acho que o respeito é a base de qualquer relacionamento, tanto casamento, entre filhos, né, entre amigos, entre pais, então sem perder o respeito nunca, né? É a base de diálogo e de entender também qual que é a potência que preciso nesse momento, qual é a energia. E também quando a gente fala em potência, qual que é o grau que eu estou colocando de potência nisso, né? Exatamente. Porque às vezes as pessoas pensam que é 880, né? É tudo ou nada. E não, às vezes é dosagens que são necessárias para que tenha esse ajuste e esse relacionamento consiga fluir, né? Exatamente. E assim, quando a gente fala de ser masculino, da potência masculina, não é ser uma pessoa rude, né? Não é ser uma pessoa grosseira, não é ser uma pessoa, de certa forma, mal educada, né? Então, assim, a gente fala de potência masculina, realmente a parte, a energia masculina é ser aquela pessoa que faz acontecer, né? A pessoa que, independente do gênero, né? Ser um gênero masculino ou um gênero feminino, é a pessoa que faz acontecer, a pessoa que tem uma ação maior, né? Uma pessoa que tem uma voz de comando. Então, isso é ser a energia masculina, né? Independente do gênero, né? Porque quando a gente fala de gênero,
gênero de nascimento é um gênero feminino ou masculino, né? Independente da sua orientação sexual, independente do seu próprio reconhecimento, né? Do seu autoconhecimento que você se designa, né? Se você se reconhece como homem, se você se reconhece como mulher, isso independente, né? Então, quando a gente fala de energia, a gente fala dessas duas vertentes, né? Então, num ser nós somos muito complexos, né? O ser humano, ele é um ser muito complexo. Então, quando a gente fala, uma força não anula a outra. As duas emoções acontecem ao mesmo tempo, né? A gente sente angústia, mas ao mesmo tempo sente coragem, a gente sente medo, mas a gente vai lá e enfrenta o medo. A gente sente, por vezes, né? A gente sente raiva, mas a gente lida com essa raiva e tenta não transmitir para o próximo, né? Então, o ser é muito complexo. É tudo uma questão de ajuste mesmo e de autoconhecimento, né? Exatamente. E de saber ponderar essa energia, que é tão importante, né? Uma energia que pode transmitir para as pessoas uma imagem que a gente deseja. E isso é tão precioso, né? Se a gente souber dosar, souber identificar qual é a energia necessária para aquele momento, isso faz toda a diferença, né? Exatamente. E se hoje tu pudesse deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para buscar esse autoconhecimento, conseguir acessar essa energia que muitas vezes existe e não está lá fora, ela está dentro da gente, o que você diria, doutora Jaque? Bom, eu diria que autoconhecimento é tudo, tanto, né, caráter pessoal quanto corporal também, né? Puxando um pouquinho mais a vertente da sexologia, né? Conhecer o seu corpo, saber os seus limites, né? Até onde você está proposto a chegar, tanto no seu relacionamento conjugal, quanto nos seus relacionamentos interpessoais, né? Tanto a parte emocional quanto a parte corporal. E eu acho que autoconhecimento é tudo. Então, se a gente tem tanto um autoconhecimento quanto uma expectativa em relação a tudo, né? Em relação pessoal, em relação com outros, né, com terceiros, a gente consegue ser muito mais feliz e realmente entregar muito mais a nossa personalidade de fato, sem precisar se moldar a uma situação, sem precisar também se chatear com algumas situações, né, se podar com algumas coisas. É conseguir se colocar no mundo da forma que a gente é, de uma forma autêntica, tranquila, né, sem medo de ser. Né? Exatamente. Doutora Jaque, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, pelo nosso bate-papo. Obrigada a você, foi uma honra. Que bom, fico muito feliz. Espero que você tenha gostado, que você também busque a sua energia. Qual energia, o que você quer transmitir, o que ainda falta conhecer dentro de você. Então, que seja um bate-papo super legal e leve para você. E desejo que você também descubra e transborde e transforme o seu eu antifrágil. Até mais!